Bom dia, meninos. Professor Cristiano, Sociologia. Vamos trabalhar hoje um tema chamado Sociologia Contemporânea, módulo 30 do nosso livro, que fala sobre sociólogos contemporâneos que vão trazer perspectivas diferentes com relação à análise da sociedade. Alguns vão tender aos pilares do marxismo, outros ao weberianismo, outros trazem consigo a ideia e a construção de um conceito de aproximação da sociologia às ciências naturais. Porém, todas as contribuições estabelecidas por eles foram singulares e fantásticas para a sociedade, né? Tratando principalmente de elementos da pós-modernidade, onde nós citamos aí o primeiro deles, Norbert Elias, né? Nós podemos dizer que é um dos grandes pensadores dentro desse conceito de construção de uma nova sociedade assolada pela modernidade, né? Dentro do âmbito dos conceitos já trabalhados por nós, que estão diretamente ligados à pós-modernidade, nós temos Norbert Elias. Vamos entender um pouco sobre as principais características de cada um deles, tá? A gente falou semana passada e outras aulas anteriores sobre Zygmunt Bauman, que escreve Modernidade Líquida, né, Amor Líquido, que são obras importantes para poder entender a falta de concretude do mundo moderno, certo? Então vamos ao Norbert Elias. Ficou muito conhecido por sua obra O Processo Civilizatório, em que abordou a estrutura psíquica individual pautado nas atitudes sociais, discorrendo sobre padrões de comportamento e suas modificações ao longo do tempo. Então ele vai trazer uma ruptura, uma ideia nova acerca do que vem a ser a sociologia, quando ele tenta pautar a estrutura psíquica. Foge um pouco daquela ideia do materialismo histórico e dialético marxista, né, onde a psique humana, muitas vezes, ela não consegue ser explicada e ela atua diretamente no meio social. A questão da historicidade e o psiquismo foram contemplados em seu trabalho, abrindo possibilidades inovadoras de interpretação sociológica, né, indo naquela linha freudiana. O pensamento de Norbert Elias, de 1897 a 1990, dirigiu-se contra as teorias totalizadoras que mimetizam conceitos e reflexões extraídos das ciências naturais. Aquela aproximação com Durkheim, ele se distancia, né, para aplicá-los às sociedades humanas, imaginando com isso dar inteligibilidade e cientificidade ao estudo social. Então, nós temos aqui Norbert Elias, que vai trazer essa característica de uma avaliação psíquica e esse psiquismo, né, dentro do conceito da historicidade, trazendo transformações dentro da sociedade. Okay? Sua sociologia crítica concebe relação entre indivíduo e sociedade. Essa é a relação, que não caminha nem para o indivíduo nem para a sociedade, ou seja, não possui viés individualista e nem totalizante. Ora ele avalia o indivíduo, ora ele avalia a sociedade como um todo. A preocupação é iluminar o processo, e esse diz respeito à interação. Ou seja, o mais importante é entender como que esse indivíduo lida com a sociedade, como que a sociedade retribui essa relação, certo? O próximo sociólogo a ser trabalhado é Pierre Bourdieu, né? E Pierre Bourdieu, ele traz também ele trabalha muito a questão simbólica, né? Ele trabalha muito a questão da educação, da cultura, dos símbolos em si criados dentro de uma sociedade. Então vamos lá. O sociólogo Pierre Bourdieu se interessou por temas como educação, cultura, literatura e arte, revelando aspectos importantes do universo cultural que atuavam na estruturação dos poderes no interior da sociedade. Ou seja, ele já vai para um âmbito muito mais cultural, muito mais dentro dos conceitos weberianos em si do que as questões estruturais marxistas, né? Com esse estudo, elaborou uma sofisticada teoria no campo da produção simbólica, em que mostrou que as relações de força entre os agentes sociais apresentam-se sempre na forma transfigurada de relações de sentido. Daí desenvolveu a ideia de que a violência simbólica não era considerado um puro e simples instrumento a serviço da classe dominante, mas algo que se exerce também por meio do jogo entre os agentes sociais. Ou seja, a violência, dentro desse conceito da simbologia, no campo da cultura, da literatura, da educação, ela não é entre a classe dominante e outros indivíduos, não. Ela é entre os indivíduos simples por si só. Um dos pontos mais originais da obra de Pierre Bourdieu reside na vontade de superar o que ele chamava de falsas antinomias da tradição sociológica, ou seja,
as polarizações entre estrutura e história, liberdade e determinismo, indivíduo e sociedade, por exemplo. Dessa forma, sua obra conferiu maior profundidade aos estudos sociológicos contemporâneos, ou seja, ele traz uma questão de uma violência simbólica, mas que vem de todos os lados, né? De violência simbólica que vai fugir com essa ideia de só indivíduo ou sociedade, se é liberdade ou é determinismo, enfim, revoluciona nesse sentido. O próximo chama-se Michel Foucault, tá? Onde ele influenciou também muito a literatura dos historiadores, e é outro que traz uma ideia do estudo dos marginalizados. Olha só o que ele diz aqui, ó. Foucault ficou muito conhecido por suas características, por suas críticas às instituições sociais e por suas ideias relativas à evolução da história da sexualidade. Suas teorias gerais relativas à energia e à complexa relação entre poder e conhecimento, bem como por estudar a expressão do discurso, isso é muito importante, ele estuda muito essa questão do discurso e do poder, e seu conteúdo de verdade, ou seja, a questão do que vem a ser verdade dentro de um discurso através de alguém que tenha uma retórica, né? Então ele traz assim, ó, estudar a expressão do discurso e seu conteúdo de verdade, de poder, em relação à história do pensamento ocidental. Esse filósofo renegou os modos tradicionais de análise do poder, interessando-se pelo estudo dos marginalizados, ou seja, ele estabelece ali aquela ruptura da história, do estudo da história no que diz respeito àqueles que ocuparam espaços de poder. Não, ele vai olhar para os marginalizados. É o que nós chamamos de uma outra história. Né? Os marginalizados sociais, para entender o funcionamento do poder e a partir das forças de ação no interior das sociedades. De acordo com esse pensamento, devemos compreender que a lei é uma verdade construída de acordo com as necessidades do poder hegemônico em um dado momento. Olha tanto que essa frase é importante. De acordo com o pensamento de Foucault, devemos compreender que a lei é uma verdade construída de acordo com as necessidades do poder hegemônico em um dado momento. Ou seja, ele traz uma ideia, né, que ele também se aproxima daquele conceito de que a legalidade ela atende sempre aos interesses daqueles que estão no poder. Né? Então ele revoluciona nesse quesito, fazendo uma avaliação dos marginalizados. E Jürgen Habermas, também é um dos grandes pensadores dentro desse processo da modernidade. Ele diz assim, ó, para Habermas, a ação comunicativa surge como uma interação de, no mínimo, dois sujeitos capazes de falar e agir que estabelecem relações interpessoais com o objetivo de alcançar uma compreensão sobre a situação em que ocorre a interação e sobre os respectivos planos de ação, visando coordenar suas ações por meio do entendimento. Ou seja, ele estabelece o diálogo como principal elemento de relação e compreensão em todas as estruturas. Né? Nesse processo, eles se remetem a pretensões de validade criticáveis, quanto à sua veracidade, correção normativa e autenticidade. Cada uma dessas pretensões, referindo-se respectivamente a um mundo objetivo dos fatos, a um mundo social das normas e ao mundo das experiências subjetivas. Né? Então, ele traz essa ideia de que esse processo, ele muitas vezes, ele nos faz uma correção normativa à questão da autenticidade daquilo que se diz. Né? Então, quando ele fala que na comunicação surge, né, olha só, para Habermas, a ação comunicativa surge como uma interação de, no mínimo, dois sujeitos capazes de falar e agir, claro, que estabelecem relações interpessoais com o objetivo de alcançar uma compreensão da situação em que ocorre a interação e sobre os respectivos planos de ação, visando coordenar suas ações por meio do entendimento. Então, a partir do momento que você se aproxima do outro e o diálogo se estabelece, há ali uma ideia de interação, um momento onde você vai tentar compreender o comportamento do outro para determinar o seu, certo? Vamos então para Anthony Giddens, tá? Que traz consigo uma visão, ele tenta equilibrar a questão do estruturalismo, ele tenta romper com uma visão arcaica de estudo social. Vamos lá. Em sua obra, As Consequências da Modernidade, ou seja, todos esses cientistas, esses pensadores que eu estou expondo a vocês, eles têm um objeto de estudo, né? A modernidade e a pós-modernidade no comportamento humano.
nas relações sociais, nas relações econômicas. Tá? Em sua obra, As Consequências da Modernidade, Giddens mostra esta teoria ao estudar a passagem da estrutura social arcaica, pontuado por relações de pessoalidade, isso nós tivemos muito aqui no Brasil no período da República Oligárquica, para a moderna, marcada pela impessoalidade, entre outros aspectos. Ou seja, ele trabalha essa questão da ruptura, né, do paternalismo, da ruptura das relações sociais que vão interferir nas relações socioeconômicas e políticas. É muito aquela ideia, né, do homem cordial, né, que a gente trabalha o homem cordial lá do Sérgio Bartolomeu. Né? Então, ele trata essa ruptura com a pessoalidade e o estabelecimento da impessoalidade das relações sociais. Giddens procurou, por meio de sua teoria da estruturação, conciliar uma concepção que valoriza a estrutura social, mas que confere poder à sua transformação em determinado contexto histórico. Ou seja, as estruturas sociais elas vão se fragmentando, se reestruturando. A forma como havia as relações sociais, políticas e econômicas da Primeira República, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, modificaram para a República Oligárquica, também se transformaram para a República Varguista, e elas vão passando por processos de readaptação. Hoje, a República não é a mesma da República Militar, e muito menos varguista, e muito menos oligárquica. Tá? Dessa forma, seu interesse é equilibrar a visão estruturalista com uma perspectiva dinâmica da sociedade. Existiram relações e essas relações vão se transformando, vão se reestabelecendo, vão se reconfigurando. Em outras palavras, o sociólogo britânico Anthony Giddens defende a ideia de que as ações humanas ocorrem em um contexto em que há uma estrutura social pré-existente, rígida por normas. Ou seja, as relações sociais elas sempre vão estar organizadas dentro de um âmbito, dentro de um corpo jurídico, dentro de uma estrutura política e econômica pré-determinada. Ok? Muito obrigado, meninos. Tenham um bom dia.